Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Bitcoin. Por que eu decidi falar sobre isso? Porque muitas pessoas acabaram perdendo dinheiro com Bitcoin. Dá para ganhar dinheiro? Sim. Só que os brasileiros se iludem muito fácil e acabam entrando em empresas inapropriadas e acabam levando todo o seu dinheiro. Então, sabe aquele ditado popular? Quando a esmola é muita, o santo desconfia? Então vamos lá aprender um pouco sobre Bitcoin. Meu nome é Dimas Moura, eu sou criador do canal Mais 50, que tem a missão de só levar coisas boas para a sua vida, para você viver com qualidade, intensidade e felicidade. Todas as terças e sextas-feiras eu coloco conteúdo sobre viagens, viver no exterior, viver no Brasil, as melhores localidades, passear, viajar, hobbies, esportes, vida saudável, enfim, somente coisas boas para a nossa geração, a geração Mais 50. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça agora, clica o sininho para saber dos últimos vídeos e compartilhe os vídeos para os seus amigos, informe o seu ciclo de amizades que tem um canal com conteúdo exclusivo só nosso. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu estou levando um grupo para Portugal de 1 a 14 de setembro de 2020, Portugal com Ilha da Madeira, e vou aproveitar na cidade de Porto, à noite, vou fazer uma apresentação, eu e um grupo de pessoas, sobre como é viver em Portugal. Então, se você deseja viver em Portugal, como aposentado ou não, participe dessa viagem, vocês vão conhecer várias cidades e vão ter essa apresentação também. Tá bom, agora eu vou falar sobre Bitcoin. O que é o Bitcoin? Bitcoin é uma moeda digital. Como qualquer moeda que existe, Quando você tem, por exemplo, moedas ouro, peso, libra, dólar, você tem uma moeda, só que ela é física, como aqui. E as pessoas também ganham dinheiro com essas moedas, Comprando e vendendo moedas, isso acaba ganhando dinheiro. Lógico, você compra na baixa, vende na alta. Por exemplo, o dólar quando estava 3,4, 3,7, hoje está 4,2, você vendeu, você tem ganhos financeiros. E com Bitcoin é a mesma coisa, só que Bitcoin é uma moeda digital. Vou explicar mais em detalhes para você. Também você pode ganhar dinheiro, também como você pode perder dinheiro, depende se está na baixa ou se está na alta. Mas infelizmente o que acaba acontecendo é que tem muita empresa sacana aí levando dinheiro nosso. E o que eu falo é o seguinte, pessoal: a nossa idade, depois de 50, 60, nós não temos mais tempo de recuperar, às vezes, a nossa perda financeira. Então imagine, tem pessoas que venderam casa, venderam carro, pegaram dinheiro dos pais para investir em Bitcoin e o pessoal levou tudo. Então nós não temos mais tempo de se recuperar. Então aquilo que nós vamos entrar em termos de investimentos tem que ser uma coisa séria, Uma coisa sem muito risco, empresas idôneas. E outra coisa que acaba acontecendo, pessoal, às vezes a pessoa se ilude, porque a pessoa que está me oferecendo isso é da minha igreja. Tem pessoal ruim em qualquer igreja, na católica, na protestante, na budista. Tem gente sacana em qualquer tipo de religião. Não é só que porque a pessoa é da sua religião que ela é honesta. Então, às vezes, essas pessoas estão usando a sua própria religião para iludir outras pessoas, para tirar o seu dinheiro. Então, a minha missão do canal Mais 50 é justamente alertar a nossa geração para ficar esperto. Nós somos velhos, mas não somos burros. Então, a ideia do ignorante, o ignorante é a pessoa que não tem informação. Eu levo justamente a informação para vocês não caírem no golpe. Entrar como investimento, sim. Então, eu vou aproveitar agora, que eu acho que é muito mais simples, fazer o desenho de uma forma simples, Não entrar muito em detalhes técnicos sobre o Bitcoin para vocês entenderem pelo menos o conceito. E aí depois eu coloco o link de uma empresa séria que vocês podem fazer um curso, conhecer mais e talvez investir um pouquinho. Sempre eu falo para vocês, pessoal, não acredite em ganhos rápidos. E se vocês quiserem entrar em alguma coisa, coloca R$500, R$100 para sentir e vai crescendo aos poucos. Não pegue, de repente, pega 40, 50, 100, 200, 500 mil reais e investe tudo numa coisa que é um risco. Então, eu fico às vezes chateado de falar sobre isso, porque é isso, eu fico muito chateado, para não falar outra coisa, quando as pessoas se iludem por ganância. Então vamos lá aprender um pouco mais sobre Bitcoin. Então, para facilitar o processo, eu montei essa sequência para explicar para vocês. Primeiro, Bitcoin é uma moeda digital. Nós temos moedas, Essas moedas são físicas, Do Uruguai, essa aqui é dólar, essa aqui é peso, esse aqui é euro, esse aqui é peso do mexicano e dólar. Ok, quando você tem esse tipo de moeda, você está usando moeda física, certo? Quando você precisa enviar dinheiro, por exemplo, aqui do Brasil para Portugal, no caso de euros, você precisa fazer essa transação. E hoje você pode fazer essa transação também pela internet através de banco, mas aí você precisa
de bancos para fazer ou empresas que fazem esse tipo de transação. Você precisa mostrar a documentação, motivo e por aí fora. No caso do Bitcoin, você pode fazer esse tipo de operação, né, de envio de Bitcoins a nível mundial de uma forma muito mais simples. O que eles colocam é que o Bitcoin você pode transferir Bitcoin para Bitcoin. Então você pode usar Bitcoin em qualquer parte do mundo, né, essa moeda digital. A grande vantagem é que essa moeda não precisa de documentação, é feito de forma instantânea, é feito de forma anônima e ela é automatizada, tá? Então isso que se torna mais fácil você fazer a transação de Bitcoin para país ou dentro do próprio Brasil. Legal, mas para isso o que você precisa? Você precisa ter uma carteira digital, abrir uma carteira digital e não precisa de documentação para você conseguir comprar e fazer a parte de transferência da moeda dos Bitcoins. O que acontece? Toda a transação que é feita em Bitcoin, por exemplo, você está aqui no Brasil, quer mandar um Bitcoin para a Europa, para a Ásia, para a China, para qualquer local, essas transações elas são anotadas em como se fosse um grande livro de contabilidade chamada rede de transações, que é chamada de blockchain. Então, blockchain é onde que está sendo anotada todas as transações que estão sendo feitas com Bitcoin. E essas mensagens, elas são criptografadas, elas são codificadas em termos de dados, para que nenhuma pessoa consiga entrar na transação e fazer algum tipo de sacanagem. Então, todos os códigos do Bitcoin, das transações, são anotadas nessa grande rede de transações que é chamada de blockchain. Então, se você ouvir falar de blockchain, é esse livro que são anotadas todas as transações que são feitas com Bitcoin. Legal. Então, aqui tem a parte de segurança. E como que é feito esse blockchain? Esse blockchain, na verdade, são um grupo, milhares de pessoas no mundo todo que disponibilizam servidores para que a autenticação do registro seja feita. Então, não é feita num local, são feitas por várias pessoas nessa grande rede que é chamada de blockchain. Além disso, dessas pessoas validarem as transações de forma criptografada, essas pessoas também são conhecidas como mineradores, porque eles ficam fazendo pesquisas, identificando onde tem mais Bitcoin. E eu vou mostrar para vocês como que é feita essa parte de mineração, por que é feita essa parte de mineração. Então, no mercado, começam a aparecer mais Bitcoins, mais moedas digitais, devido a esses mineradores da rede. Tá legal, você tem os Bitcoins, por exemplo, ou você minerou os Bitcoins, né, se você for um grande guru e saber esse tipo de coisa, mas, por exemplo, você não é um minerador, você quer comprar Bitcoin para poder utilizar e fazer transações, tá? Como que é feito? Você compra os Bitcoins aqui, por exemplo, no Brasil, e aí vocês têm que comprar isso em casas especializadas, casas sérias. Inclusive, eu vou colocar um link aqui embaixo, todas as fraudes que já foram detectadas com relação a Bitcoin, para você evitar cair em pegadas, né, em fraudes. E quais são as empresas sérias que vendem Bitcoin, que são autorizadas, vamos dizer assim, tem renome em termos de mercado. Então, só compre nessas localidades. Legal, eu tenho os Bitcoins, eu quero mandar esses Bitcoins para fora ou deixar esses Bitcoins para um dia que eu vou fazer alguma viagem ou pagar uma transação. O que acontece? Se você está aqui no Brasil e for, por exemplo, para a África e você tem Bitcoin, para você gastar esse Bitcoin, você pode ir em estabelecimentos que aceitam Bitcoin. Então, num restaurante, numa loja, alguns estabelecimentos já aceitam o Bitcoin. Você paga com o Bitcoin. Então, não tem uma moeda física que você vai pagar para o estabelecimento. É só uma transação que você vai fazer, que você tem, e vai ficar registrado que você fez o pagamento aqui no blockchain. Legal? Mas tudo bem, faz de conta que você não tem casas de locais para você fazer o pagamento com o Bitcoin. Nesse caso, você pode trocar em casas de câmbio virtual. Então você tem Bitcoin, vai em casa de câmbio virtual naquela localidade e aí você vai trocar. Por exemplo, se você estiver no México, troca por peso, se estiver na Europa por euro, se estiver nos Estados Unidos, troca por dólar e por aí fora. Então você faz a troca dessa moeda digital para a moeda física no país que você está precisando, nessas casas de câmbio virtual. Legal. Posto isso, eu gostaria de falar quem que inventou esse tipo de coisa. Foi esse rapaz, o senhor Satoshi Nakamoto, que inventou toda essa dinâmica do Bitcoin, dessa moeda digital. E na hora que ele inventou isso, ele colocou um limite de 21 milhões de Bitcoins
a nível de mundo. E ele colocou uma dificuldade escalável. Então, a partir do momento que tiver mais bitcoins, vai ser cada vez mais difícil para os mineradores acharem mais bitcoin. Por quê? Quanto mais bitcoins que tiver no mercado, né, o valor ele pode cair se tiver muito. Por quê? É a lei da oferta e procura. Quanto mais moeda tem em termos de mercado, a cotação cai. Quanto mais procura tem do Bitcoin, a moeda tende a crescer. Então essas empresas que acabam colocando para você que é muito bom comprar Bitcoin porque tem ganhos elevados, é que eles estão considerando que o Bitcoin cada vez vai ser mais usado e vai acabar faltando Bitcoin em termos de mercado. É a mesma coisa quando você compra dólar, certo? Você compra uma quantidade de dólar, espera que essa cotação suba para depois você vender e pegar os juros referente a essa transação. O Bitcoin é a mesma coisa, então você pode comprar o Bitcoin esperando que ele tenha uma subida e depois vender na subida, ou você utilizar caso de uma viagem, um pagamento e por aí fora. O Bitcoin também ele é conhecido como ouro digital, já que as pessoas falam muito na parte de mineração, é conhecido como ouro digital. Só que o ouro, né, o verdadeiro você tem na mão, e precisa saber se o ouro é realmente verdadeiro. E o Bitcoin é a mesma coisa. Vocês só podem adquirir isso se vocês estiverem fazendo essas transações em casas adequadas. E outra coisa, toma muito cuidado, porque esse é um assunto novo, está crescendo, eu acho que vai crescer bastante no meu ponto de vista nos próximos anos. Só que é o seguinte, se você quiser investir em Bitcoin ou qualquer tipo de moeda, vai comprando aos poucos. Compra 20, compra 100 reais, R$1.000 e vai verificando o comportamento se está subindo ou não. Não adianta lá comprar 50 mil reais achando que em um mês você vai ter 60 mil reais ou 70 mil reais, porque essa é a história que o pessoal está contando em termos de mercado, que está tendo uma subida elevada, aí você vai ter grandes perdas. Então, compre em locais adequados, estou colocando o link aqui embaixo, compra pouquinho, como todo tipo de operação que vocês fazem em termos de investimento de mercado. Compra, sente, é bom, teve ganhos, foi bom os ganhos, aí compra um pouco mais, vai aos poucos. Não vai com muita sede ao pote, porque vocês podem perder muita grana. Tá? Então, pode ganhar e pode perder. Né? É um risco, como toda moeda que existe. No caso do Bitcoin, ele é um pouco maior, porque é uma coisa nova em termos de mercado. Eu fico por aqui hoje, espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, dê um like, faça os seus comentários. Se você já tem Bitcoin, compartilhe a sua experiência com relação a Bitcoin. Se comprou, se ganhou, se perdeu, que corretora comprou. Passe algumas informações para todos. Eu não posso compartilhar porque eu nunca investi um centavo em Bitcoin. Ainda não me convenceu, ainda não me sinto seguro de fazer esse tipo de operação. Talvez no futuro, quando tiver mais amadurecido essa ideia em termos de mercado. Tá? Mas se você quiser aplicar, o problema é seu. Mas o que eu falei já no começo, aos poucos, tá? Investe aos poucos. Legal. No próximo vídeo eu vou estar na Argentina, eu vou estar fazendo nos próximos 10 dias, viajando para a Argentina e Paraguai, fazendo vídeos para o canal. Eu vou falar do meu dia a dia lá na Argentina, talvez fale até algumas questões financeiras também, se houver alguma coisa interessante para vocês lá sobre esse assunto, sobre viver de renda, sobre liberdade financeira, sobre investimentos. Não deixe de assistir aqui os vídeos que eu estou sugerindo ao redor desse tema. Um forte abraço a todos, Dimas Moura do canal Mais 50.